Capítulo 10 do livro Dimensões do Espírito. O Monte do Testemunho. Durante várias semanas consecutivas, o Senhor ministrou minha vida de maneira especial. A cada noite, ao fechar os olhos, meu corpo já se conectava às dimensões espirituais. Era maravilhoso sentir a sua presença que vinha naqueles dias como corrente forte. Era como uma leve, mas agradável descarga elétrica sobre o meu corpo e, à medida que meu corpo se estremecia, então meu espírito se desprendia às dimensões espirituais. O Senhor e seus anjos vinham até mim e me levavam à cidade ou a outras regiões para me instruir e para profetizar sobre povos. Vou me recordar dessa noite para sempre. O dia tinha sido agitado e, à noite, eu estava cansado. Só pensava em descansar. Mesmo quando não dormia naturalmente, devido às visitas, de manhã sempre estava descansado, por isso ansiava o descanso daquela noite. O clima estava bom. Era uma noite de primavera própria das regiões do norte do Chile. De repente, estava no espírito e o anjo do Senhor começou a me guiar pelos céus. Cruzamos o espaço e eu via rapidamente, desta vez para trás, o sistema solar. Meu espírito, ainda na companhia do anjo, sentia o frio do espaço. Enquanto viajávamos, vi como as estrelas passavam e só Deus sabe por quantas galáxias passamos. Mas, de repente, chegamos a um lugar onde já não havia estrelas, não se via nada próximo. Era uma região quase vazia no espaço. Pelo menos assim o via. Talvez estivéssemos passando o limite do infinito. Subitamente, em meio a essa escuridão, pude distinguir ao longe algo parecido com uma estrela, com uma montanha ou uma bola de fogo ardente, e o anjo que comigo estava disse: "Esse é o Santo Monte do Testemunho." Pude ver de longe sua forma, seu tamanho não podia calcular, pois não havia nada perto. Mas, quando me falou o que era, fixei meus olhos em direção ao monte, minha mente foi cheia da sua glória. Podia sentir o poder que emanava daquele lugar. Agora entendia, não estava em uma galáxia paralela nem em outra dimensão. Aquilo era o centro do universo mesmo, o ponto de partida de todas as coisas, o lugar de onde havia saído a primeira palavra criadora de Deus. O fogo parecia estar vivo sobre aquela estrela ou monte. Era como se tudo o que estava ali pudesse se mover, mudar de forma, como se o fogo fosse inteligente. Enquanto me deslumbrava vendo aquilo, o anjo me falou: "Deste lugar, Deus estabeleceu sustentar seu universo. O poder deste lugar é que sustenta todas as coisas. Desde aqui está o trono de governo de Cristo." O que você vê é o fogo eterno de Deus. Ele deixou aqui sua presença em todo o tempo. E o fogo que você vê é o fogo que deu forma aos anjos e a todos os tipos de fogos que você conhece. Essa chama não se pode extinguir, pois dela saem os poderes mais diversos que você pode imaginar. Neste lugar, os anjos ainda vêm adorar ao Eterno e recebem sua presença e santidade. Aqui os guardiões da santidade de Deus permanecem pelos séculos dos séculos. Esse fogo que você vê não é como o da terra, ainda que tenha saído dele. Esse fogo é puro e tudo que é tocado por ele arde eternamente. Enquanto me falava, meu corpo espiritual apenas podia suportar as grandes palavras que ouvia, e estando naquele lugar, posso dizer que não tinha controle sobre o meu corpo espiritual. Só me deslumbrava pela majestade daquele monte de fogo. Então eu vi como um anjo que apareceu na frente e, estando a uma distância longe de mim,
suspenso no espaço, como nós estávamos longe do monte, estendeu a sua mão a esse monte de fogo, e quando seu braço se moveu, vi como as chamas de fogo daquele lugar vieram até a sua mão. Eu o vi tomar com força esse fogo em sua mão e o lançar em direção ao céu e dizer: Este é o fogo eterno, filho do homem. Ele consumirá você todos os dias e nunca faltará. Cada vez que você clamar a Jesus, o Cristo, esse fogo arderá em você. Leve-o dentro de você e acenda nações. Quando você falar, o coração dos homens arderá por causa do Eterno. Não esqueças quão terrível e grande é este lugar. Use o fogo para profetizar sobre nações e reis. Entrega-o aos homens e consuma os teus inimigos com este fogo. Quando você se mover, os anjos conhecerão que este fogo é deste lugar. Dê testemunho das coisas que você tem visto e do que tem sido mostrado a você. E agitou sua mão ao céu, retraiu-a e a lançou com rapidez em direção a mim. Apenas pude ver quando a sua mão, com aquele fogo inteligente, vivo, se introduziu na minha barriga. Queimava e queimava meu espírito. Não podia suportá-lo. Era indescritível o poder. Era como se por dentro do meu ser, meus pensamentos reconhecessem ou recorressem àquelas chamas de fogo. À medida que passava por mim, a vida daquele fogo ia entregando o seu poder. Depois disto, me encontrei no meu quarto. Não sei como o Senhor me trouxe até aqui. Suponho que meu espírito não resistiu mais, mas sentia a sua presença. Seu poder eterno correndo dentro do meu ser. Muitas vezes vi esse fogo. Tem momentos em que o detecto nos olhos de outros ministros e dias em que as ministrações se enchem de fogo. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Salmos 29, verso 7. Às vezes o anjo que chega traz às reuniões suas mãos acesas com esse fogo. E como é maravilhoso ver o poder em lugares inóspitos ao Espírito de Deus ou trazer luz em regiões de trevas. O inimigo desejava essa glória, mas não pôde alcançá-la, e a Bíblia diz que o fogo puro que Deus o havia entregado se extinguiu. Hoje, ele usa um fogo estranho, contaminado, roubado, que não pertence, mas Deus continua tendo sua glória e seus depósitos cheio de poder para entregar a seus ministros um fogo puro, não contaminado, que vem direto do seu trono. Por isso, a Escritura diz que ele faz a seus ministros chamas de fogo. Não são somente os anjos, somos nós, pequenas chamas vivas, cheias do Espírito Santo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de honra e de majestade, Tu que te cobres de luz como de um manto, que estende os céus como uma cortina. És tu que pões nas águas os vigamentos da tua morada, que fazes das nuvens o teu carro, que andas sobre as asas do vento, que fazes dos ventos teus mensageiros, de um fogo abrasador os teus ministros. Salmo 104, versículos 1 ao 4. O monte do testemunho foi feito do fogo que está nos olhos de Jesus. Ele era antes da criação e antes que todas as coisas fossem criadas, e se revelou a nós com o melhor da sua criação. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na sua testa 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol, quando resplandece na sua força. Apocalipse 1, versículos 14 ao 16. Subtítulo: A Guerra Dimensional.
Os sonhos são uma porta para as dimensões onde o espírito conversa com o homem ou este é atacado, dependendo do seu treinamento ou sua natureza predominante, onde é dirigido. Deus também pode interferir nessas dimensões para se revelar ao homem. Na batalha seguinte, no Monte do Testemunho, derrotado, Satanás sai fugindo com os espíritos aliados que pode e entra por uma porta dimensional. Depois da derrota de Satanás no céu, ele procurava uma saída de escape. Encontrou um portal e seguiu de dimensões em dimensão até onde não houvesse guerra e não fosse encontrado por um tempo. O último portal que Lúcifer e suas tropas descobrem é uma galáxia distante e longe do universo, já não tão próxima do Monte do Testemunho do céu. Ele viu um planeta e, descendo nele, entra em suas regiões e explora seus conteúdos por fora e por dentro, e este planeta se chamou depois Terra. Tudo isso sucedeu antes de Gênesis 1:2. E a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Sua chegada provocou caos imediato na estrutura de todo o sistema solar em si. E Deus vem para ordenar o planeta, deixando depois plantada em meio a este lugar a semente da discórdia. Alguém menor que os anjos, mas a imagem e semelhança de Deus. O resto você já sabe. Imagine a fúria do diabo contra o homem. Ele sabe que a Deus não pode alcançar, mas se vinga no homem. Também é certo que Deus não nos deixa indefesos, por isso o plano redentor de Cristo é desde antes da fundação do mundo. Aleluia! Deus tem nos entregado a autoridade mediante Cristo e nos elegeu, desde antes de todas as coisas, para governar e sentar com Ele nos lugares celestiais. A região dimensional aonde Satanás chegou à Terra pela primeira vez corresponde também no lugar geográfico de nosso planeta, a Terra do Egito. Satanás estabelece suas tropas ali e constrói sua morada, um lugar onde pode se esconder com suas tropas e preparar um local onde reunir um exército e planificar uma estratégia. Agora que havia perdido a guerra, andava por diversos planetas ao redor de suas forças e aguardava a chegada de outros rebeldes como ele, que estavam chegando e andavam fugindo de diversas dimensões. A chegada de Satanás e seus exércitos nessa galáxia provoca um transtorno nas dimensões físicas da região devido à grande carga negativa de poder que traziam consigo. A surpresa é que havia outras portas dimensionais na região, e por uma delas, de repente, ele vê que Deus vem a essa região e começa a reformar de novo essas zonas ou dar forma ao que estava criado. Isso coincide com o relato de Gênesis 1:2. E além de sua estrutura, ativa uma porta dimensional no centro da Terra e coloca ali uma esfera dimensional com suficiente suporte para cumprir as funções de prisão. Então chama Satanás, o julga e lhe dá a sentença. Recordemos que Jesus falou que o príncipe deste mundo já havia sido julgado, isso antes da sua crucificação. Logo, a cruz foi para julgar os principados e ao homem, não a Satanás, que foi julgado antes da criação do homem. Então, o juízo tem os seguintes termos: já que Satanás queria governar, Deus o permite ficar nestas regiões. No momento, não convinha destruí-lo, pois a sua derrota tinha que ser bem demonstrada. Então Deus decide colocar alguém menor que os anjos neste planeta e lhe dar o domínio desta região. Se Satanás lhe vencesse, então poderia ficar com o lugar, mas se fosse vencido, então se lhe aplicaria todo o castigo ditado no juízo. Qual castigo?
ser lançado no fogo do inferno. Então Deus prepara um lugar de grande tormento para Satanás e seus demônios e o deixam em algum lugar do espaço, uma esfera dimensional de sofrimento eterno. Apocalipse 20, versículo 10. Mostra a Satanás e lhe diz que se o homem ganhasse, então ele, Satanás, seria lançado no lago de fogo e o homem viveria no céu, onde deveria reinar. Assim ficam as bases, e então Deus abre uma dimensão sobre o Oriente Médio, toma o pó, veja que insignificante, os anjos são criados em espírito e energia, e forma o homem, dando-lhe vida e deixando-lhe ali. Passado o tempo, o homem peca e começa então a guerra aqui na terra. Cristo vem e briga como homem, despojado de sua divindade e recobra o domínio do planeta. Deixou-nos como tarefa desalojar a Satanás no coração dos homens. E um dia Cristo virá reinar sobre todo o reino, como Deus. As regras da guerra estão determinadas. No entanto, Satanás não pode intervir na genética do homem, não pode manifestar nada mais e destruir um homem inocente. Traça então seu plano de sedução. Por isso que os demônios tiveram medo quando falaram pelo Gadareno, dizendo: "Que tens conosco, Jesus Nazareno? Veio nos destruir antes do tempo? Quando será o fim dos dias? Quando a guerra acabará?" Quando, em Gênesis 6, eles intervêm na natureza do homem, tendo relação sexual e filhos com as mulheres, então Deus os torna cativos em prisões dentro da terra, nessa esfera dimensional chamada abismo no centro da terra. Continuação do capítulo 10 do livro Dimensões do Espírito. Essa esfera dimensional chamada abismo permanecerá fechada. Só se pode entrar nela, não se pode sair até os tempos do fim. O livro do Apocalipse nos diz que será entregue a chave do poço do abismo. Então dessa dimensão sairão espíritos poderosos em destruição à terra, causando mortes. Apocalipse 9. Os principados que estão dominando os céus virão à terra para as últimas batalhas decisivas. Estes principados receberão de Satanás o poder acumulado por anos. Aquele que ler entenda, porque o adversário está interessado no poder do homem, e usarão sua habilidade e maldade para trazer destruição e dor aos homens. Vemos então que há diferentes portas dimensionais e que os lugares de acesso a dimensões onde se ofereceu sacrifício, pecado, homicídios, guerras e outros ficaram impregnados ou magnetizados de energia demoníaca e só serão libertos pela guerra estratégica e adoração profética. Também há outras regiões sobre elas, portas dimensionais que têm permanecido fechadas por milênios, aguardando o dia profetizado pelo Senhor, como as do Eufrates, que se abrirão nos últimos dias. Subtítulo: Poços dimensionais. O Senhor tem me mostrado que há determinados lugares sobre o planeta que contêm o que chamo de poços dimensionais. A Bíblia nos fala do poço do abismo e também há poços sobre a terra. Antes de ver estes, quero que analisemos algo sobre o movimento do planeta e a astronomia. A cada 364 dias e 6 horas, exatamente, estamos no mesmo lugar em que estávamos há um ano. A Terra gira ao redor do Sol e cada ano ela passa pelo mesmo lugar, século após século. E esse movimento em torno do Sol é dividido em 4 lugares que chamamos de equinócios. E de acordo com a localização da Terra, sua distância e posição em relação ao Sol, temos as estações. Também é certo que cada vez que acontece um equinócio, o planeta está sob determinadas influências climáticas e etc. Será que é só isso ou há algo mais?
Partamos de um princípio pequeno. Cada vez que fazemos algo, soltamos uma energia. Um poder se desprende de nós. Quando fazemos o que é bom, se desprende a glória de Deus. O ato de fazer maldade desprende energia negativa, chamada pecado, e isso se acumula sobre nós. Além disso, se acumula sobre espaços físicos, sobre nossa herança e etc. Bem, agora pensemos o seguinte: quando nós, como nação, fazemos algo, também desprendemos energia nacional, seja para o bem ou para colocar a nação em pecado e desgraça. Logo, tanto as nações como os homens podem trazer a glória de Deus ou então impregnar a terra de maldição e maldade, o que fecha os céus sobre nós e os converte em céus de bronze. E os céus que estão sobre tua cabeça serão de bronze, e a terra que está debaixo de ti de ferro. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 23. Significa que se cometemos maldade nacional, então fechamos as portas dimensionais que virão do céu, lugar de onde sai a glória de Deus, sobre nós, e pedindo que cheguem as grandes bênçãos de Deus. As orações não são ouvidas, pois há uma separação entre o homem e a bênção de Deus. Nossas atitudes, nossos atos provocam o fechamento de portas e a abertura de outras. Sua santidade fecha as portas da maldição. As Escrituras falam que a maldição vem. Então me disse ele: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque daqui, conforme a maldição, será desarraigado todo o que furtar. Assim como daqui será desarraigado, conforme a maldição, todo o que jurar falsamente. Mandá-la-ei, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. Zacarias 5, versículos 3 e 4. Mas no universo, quando aceitamos o pecado e multiplicamos a maldade, as portas se abrem e a maldição chega. Pensemos nisso como indivíduos. Conscientizemo-nos como uma nação ou a humanidade. Quando o homem comete pecados nacionais ou humanitários contra Deus, então se abrem determinadas portas dimensionais para a maldição. Agora, para que chegue a maldição, ela tem que vir de alguma parte, transitar por um caminho e, ao chegar, entrar por uma porta. Cada vez que se comete pecado nacional, nessas datas vai se aumentando a energia de maldade. Por isso que, em algumas datas, há mais opressão que em outros dias do ano. Suponhamos que seja o dia 20 de setembro de um ano determinado. Se um assassinato é cometido nesse dia, suponhamos que isso libere 15 padrões de energia das trevas, padrões, medida imaginária para medir o pecado. Essa energia é liberada em um lugar geográfico e no espaço sideral. Portanto, no mesmo dia do próximo ano, outra vez a Terra estará no mesmo lugar do espaço. Mas, se no aniversário desse assassinato se sacrifica ou morrem 1000 pessoas mais, então se liberam 15.000 padrões de energia. Portanto, no próximo ano, nesta data, já se poderá sentir a opressão se movendo no espaço físico geográfico. Assim, ficam marcadas as estações espirituais sobre a Terra e em determinadas regiões do planeta, pelo acúmulo de energia sacrificada às trevas. Isso é o que chamamos de aniversário de nascimentos, de abertura de um negócio, ministério, etc. Pensemos no que acontece se nesse mesmo dia ou outra vez se cometeu um assassinato, então outra vez se libera energia negativa no mesmo ponto do espaço físico geográfico, acumulando-se a outra carga de energia negativa que ficou um ano atrás. Assim é que, se havia aqui 15 padrões, medida imaginária para medir o pecado, então agora, nesse mesmo ponto de referência, há 15.000 padrões de energia negativa. Agora, pense que esse pecado ou energia negativa é como uma fumaça que se pode ver e cheirar.
Quando saem os principados, abrem-se poços nas dimensões. Quanto mais nos distanciamos de um poço dimensional, mais respiramos bem. Porém, completada a volta do ano, quando nos aproximamos da data, então podemos ver e cheirar mais pelo discernimento. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como que tens os escorpiões da terra. Apocalipse 9, versículos 2 e 3. Por quê? Porque a quantidade de energia que o pecado solta no mesmo espaço físico geográfico é muita. Agora imagine que, em vez de um crime, houve 10.000. Então, quando chegarmos a esse lugar, será um lugar onde se soltou 150.000 padrões de energia negativa, suficientes para deixar todo o espaço físico geográfico impregnado de maldade. Essa carga negativa sobre um mesmo lugar geográfico físico espacial que abre dimensões de maldade é o que chamo de poço dimensional. O espaço dimensional está frágil, quebrado sobre essa parte do universo, e quando chegamos a essas datas, podemos sentir uma maior opressão que em outras épocas do ano. Devido a isso, nessa data em especial, há um poço dimensional sobre a atmosfera terrestre que é favorável para a intromissão de principados sobre a Terra. Daí a grande importância das festas religiosas que são celebradas ano após ano em determinadas regiões. Elas não fazem mais do que abrir ou escancarar ano após ano poços dimensionais sobre a Terra. Vemos algo mais claro. Alinhemos agora os poços dimensionais com determinados principados que regem em dimensões paralelas à Terra desde os céus. Vimos em capítulos anteriores que há dimensões e esferas dimensionais que estão alinhadas com lugares físicos, como por exemplo o Éden celestial se alinha no Oriente Médio com a Terra, e a porta principal de acesso ao Hades, o Sheol, se alinha com o Egito. E assim, em maior dimensão, alguns principados de maldade têm seus tronos alinhados com alguns lugares do sistema solar conhecido. Há principados que governam Mercúrio, Marte, Vênus, etc. E alguns deles exercem grande influência sobre o planeta por meio de seus emissários. Estes principados têm causado morte e destruição por milênios. Vamos às datas da história mais contemporânea e você verá que toda semana poderá encontrar eventos históricos de grandes envergadura rotulados por mortes, desastres e maldades. Agora, ajuste o seu calendário e veremos que há datas específicas que estão cheias de morte e desgraça, alinhadas em vários anos, não consecutivos, mas sim através de gerações. E se ajustarmos mais o calendário da história da humanidade, nós descobriremos que poderíamos alinhar a história do homem a um alinhamento planetário. Isto anuncia que esses poços dimensionais não só se fortaleceram com o tempo, mas que Deus teve que intervir com o homem para nos ajudar, pois corríamos o risco de nossa existência sem a provisão de Deus. Agora, Deus também interveio na história do homem em datas memoráveis. Vejamos o seguinte: a Bíblia revela momentos específicos em que foram lançadas profecias sobre as nações. Os profetas talvez notassem os dias de sua visitação como a maneira de estabelecer uma relação com o mundo natural e os governos de sua época. Deus, em sua infinita sabedoria, estava alinhando os tempos proféticos com a realidade daquela época. Isto é, Deus nos deixou sinais no caminho para que descobríssemos datas importantes nas quais as dimensões celestiais estão alinhadas com a Terra. Melhor ainda, datas em que nós estamos mais próximos a lugares no espaço físico geográfico nos quais há energia positiva da glória de Deus, como Pentecostes e a Páscoa, por exemplo. Aleluia. Amém.